Amém. Queria chamar o pastor Charles, meu amigo, veio falar de Jesus pra gente. O pessoal tá até com... Olha lá. É o fã-clube com celular e tudo. Mano, fica à vontade. Deixa Deus. A paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui, uma alegria poder estar nessa casa novamente. Louvo a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Júlio, à pastora Fabiana, a essa igreja pela acolhida calorosa. Mas gostaria de fazer uma oração antes de nós começarmos a ler a palavra. Queria pedir para ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. As crianças também, Albert, Caleb, Isaac, Natan. Vamos orar. Vamos orar. Venham para cá, para que nós possamos orar, entregar as nossas vidas ao Senhor. Eles que não serão a igreja do futuro, são a igreja do presente. E a Bíblia fala que nós temos que abençoar. Né? Vamos orar. Estenda sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Se ligue com o Senhor nessa noite. Feche os olhinhos para nós orarmos. Senhor, a Ti é nossa adoração, honra, glória, louvor ao Teu nome, ó Deus. Nós Te bendizemos nesta casa, Senhor, portas que se abrem para o louvor do Teu nome, para a pregação da Tua palavra, Senhor. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Aquilo que o Senhor disse que seria a tua casa, casa de oração. O lugar que o Senhor abriu, Senhor, para que vidas pudessem se encontrar com o Salvador, com o Messias, com o remidor da nossa vida. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te dobramos a Ti. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, também dos pequeninos, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, dos tais é o reino de Deus. Por isso, ó Deus, toda inquietação do inferno, toda hoste que se levanta, Senhor, contra a Tua palavra, Senhor, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que o ladrão da palavra, Senhor, não encontre espaço, Senhor, e que a Tua bênção opere, Senhor, sobre a nossa vida. Nós abençoamos essas crianças nesta noite, Senhor, e que cada um deles sejam, Senhor, como flechas nas Tuas santas mãos, ao atingir o alvo que estabeleceste para cada um deles. Levanta, Senhor, pastores, missionários, ó Deus, homens ungidos pelo Teu Espírito, Senhor, para cumprir o Teu ide. Toma, Senhor, esta casa nas Tuas santas mãos, que Teus anjos, Senhor, os ministrem sobre este lugar, que Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade, Senhor, aqui dentro e aqueles que assistem, Senhor, pela internet. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, opera com o Seu poder, Senhor, e que nós sejamos regados pela Tua presença nessa noite. Nós Te bendizemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão ficar lá, sem gritar, quietinhos, para a gente poder ouvir a palavra do Senhor. Ouviu, né, seu Albert? Você que está em pé, por favor, aproveite. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo de número 18. Aleluia. Deus é bom. É assim mesmo. A gente tem que estar aqui, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, né? Diz assim a palavra do Senhor. A versão que eu vou ler é a versão NVI. Talvez tenha diferença, não sei qual é a versão que os irmãos normalmente usam, mas essa aqui é a NVI, e nos fala assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo:
Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juízo injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará dizendo: os esperará? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos ler o finalzinho do versículo 8, a parte B do versículo 8, que nos diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. A palavra de Deus, ela nos fala aqui nessa parábola das expressões, ilustrações do cotidiano. Jesus pegava muitas vezes coisas do nosso dia a dia para fazer um exemplo, para que pudesse facilitar o nosso entendimento. E aqui ele fala sobre a vigilância, sobre a importância de continuar e perseverar na oração. E para ilustrar essa importância, Jesus conta aos seus discípulos, como um bom mestre, fazendo-lhes entender da importância de continuar sempre e não desistir. Ele fala sobre um homem, um juiz iníquo, que não temia a Deus, como diz o texto, que não respeitava ninguém, né? Não honrava nenhum homem qualquer, mas que quando ele foi importunado por uma mulher que desejava alcançar justiça, ele por si só pensou: pô, se eu não julgar a causa desta mulher, ela vai continuar me queixando, me importunando continuamente. E aí ele resolve fazer justiça, e Jesus fala: porventura o nosso Deus não é mais zeloso do que este homem justo? Se o injusto consegue julgar uma causa de alguém, muito mais o nosso Deus, que fará isso e o fará depressa. Mas ele termina esse texto com uma pergunta retórica para todos nós: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós pegamos nós mesmos, né? Nos cobramos acerca do nosso posicionamento de fé. Jesus ele faz essa pergunta e nós podemos contextualizar talvez com a que estivesse referindo à volta da sua segunda vinda, porque o arrebatamento, Jesus não volta, né? A igreja sobe ao seu encontro. E na segunda vinda, Jesus está conosco. Podemos pensar desse jeito, podemos parafrasear muitos outros pensamentos, mas se ele viesse agora, o fato é que ele afirma, não só nessa passagem, mas em outras passagens também, a Bíblia nos afirma que Jesus em breve voltará. E se fosse agora, como estaria a nossa fé? Porque a Bíblia não manda julgarmos aos outros, simplesmente a nós mesmos, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 11, lá no verso 28, se não me falha a memória: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois participa, come do pão e bebe do vinho. Nós podemos olhar apenas a nós mesmos, mas a questão é: como está a nossa fé? E como nós temos transmitido a nossa fé? É sobre essa questão que eu gostaria de pensar com você rapidamente nessa noite. O pastor Júlio esteve lá em casa no sábado, e eu disse: ele tem um texto que está ecoando a semana inteira na minha cabeça, no meu coração. E é exatamente essa parte B desse versículo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aí eu fico pensando que tipo de fé que pode chamar a atenção de Deus. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, e fé até o ímpio diz que tem. A Bíblia diz que os demônios também creem no nome do Senhor, creem e estremecem. Mas que tipo de fé o Senhor espera encontrar? Ele espera encontrar uma fé que vai narrar em Mateus 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13, que vai falar do centurião de Cafarnaum, que vai clamar a Jesus: olha, Senhor mestre, o meu servo jaz em casa, enfermo. Jesus: eu vou até lá. Não,
eu não sou digno que entre em minha casa. Envie apenas uma palavra e o meu servo será curado. É uma fé que sabe do poder de Deus. É uma fé que compreende a dimensão da glória, da graça e da bondade de Deus sobre a nossa vida. Esta é uma fé que chama a atenção do Senhor. E Jesus, ele fala àquele centurião, olha, nem todo Israel viu uma fé como esta. E os discípulos ficam abismados. Uma fé que sabe que aquilo que o Senhor determinar sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre a nossa existência, ela vai acontecer, porque o Senhor não falha. A palavra de Deus vai dizer que nem um tio cairá da sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Olha só, coisa importante. Deus, ele tem dito a nós que ele vai fazer algo na nossa vida e muitas vezes nós esquecemos, não damos a devida importância. Mas se Deus falou que vai acontecer, porventura ele é homem para mentir? Não. Ele falou e vai acontecer. Basta apenas uma palavra. E esse é o tipo de fé que Jesus espera encontrar em nós, encontrar na nossa vida. Como também a mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela ouve falar de Jesus. É uma fé de alguém que ouviu falar do poder de Deus, da sua graça, da sua eficácia, da possibilidade de uma nova experiência, porque era uma mulher que 12 anos havia sofrendo de um fluxo intenso e gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos para buscar cura, buscar solução, mas não conseguiu encontrar. E a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Jesus não foi até ela. Jesus não mandou um mensageiro até ela. O anjo não bateu na sua porta. Ela ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu o nome Jesus. Ela ouviu aquilo que Jesus estava fazendo e ela creu no seu coração. Esta é a fé que moveu aquela mulher a se expor no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada para simplesmente fazer aquilo que determinou no seu coração. Se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Esta é uma fé que faz o Filho de Deus parar, porque a Bíblia diz que enquanto Jesus estava andando, ela veio por trás e tocou nas hortas, e a Bíblia diz que Jesus parou. E ele parou e pergunta, alguém me tocou? Porque de mim saiu virtude. Essa fé que toca no Senhor e que pode gerar virtude para a nossa vida, virtude que cura, virtude que transforma a realidade, virtude que traz paz, virtude que muda a nossa história. Essa é a fé que Jesus espera encontrar na nossa vida. Talvez poderíamos falar também de a fé desse mesmo capítulo que nós lemos, o capítulo 18 de Lucas, que fala do homem chamado Bartimeu, né? Filho de Timeu. A Bíblia não dá o nome, mas diz que quando ele ouviu passar o tropel, o pessoal passando, a multidão passando, ele pergunta, quem é esse? É Jesus. E ele começa a clamar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esta é a fé que faz novamente Jesus parar e chamar o cego à sua presença. Jesus espera encontrar uma fé que move o seu coração. Quando ele olha para a terra, ele fica procurando alguém. A Bíblia diz que o Senhor olha para nós com olhos dos céus, esperando encontrar alguém que o chame a atenção de Deus. No passado, Noé achou graça diante de Deus, diz a palavra. Depois nós vemos que Enoque, depois Noé. Muitos homens de fé acharam graças diante de Deus porque tiveram confiança naquilo que o Senhor havia dito. Fé que chama a atenção do Senhor. Podemos destacar também a fé da mulher cananeia. A mulher que chama a Jesus clamando, eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus ainda faz um confronto direto, porque não convém tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ela fala, mas também, mestre, os cachorrinhos comem aos pés da mesa dos seus donos. E Jesus chama a atenção dizendo, grande é a sua fé. Grande é a sua fé.
E como está a nossa fé? Jesus falou, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda sabe que é algo minúsculo. Nós faríamos grandes coisas. Indo mais como alguém que pode dizer que grande é a fé. Jesus espera encontrar fé no nosso coração. Nós temos vivido dias, irmãos, em que a nossa fé tem sido confrontada todos os dias. A nossa fé tem sido tentada esmagar, nós temos tirado símbolos da nossa fé cotidianamente. Alguns países da Europa já não tem mais o símbolo da cruz, não se pregam mais. E eu vi um testemunho que eu compartilhei com o meu gerente, que foi da Igreja Batista lá da Barra, lá do Largo da Barra, o missionário daquela igreja, que falou, olha, vocês acham que eu estou na Europa, aqui na França, e que minha vida é fácil? Não. A nossa igreja aqui tem 4 membros. E um morreu. Agora tem 3. O berço do cristianismo, vamos dizer que os grandes movimentos mundiais começaram no velho continente. Missionários, John Wesley aqui, né? Os missionários americanos. E agora, um país que está repleto de muçulmanos abandonando o cristianismo, abandonando as práticas. E as igrejas fechando. Por quê? Estão tirando os símbolos da nossa fé. Estamos relativizando aquilo que é importante na nossa caminhada, desprezando a ceia, desprezando o congregar, desprezando a comunhão dos santos, desprezando muitas vezes a Bíblia e nossos símbolos. Não se fala mais de Deus, não se pode mais colocar a cruz, não se pode ensinar e pregar livremente, porque a nação está se voltando contra Deus. E aí essa pergunta, se fosse contextualizando também não só a nossa vida, mas o nosso ambiente que nós vivemos, será que Jesus vai encontrar fé na terra daqui a 2 gerações ou a próxima geração? Será que vai haver pessoas que se dobram pelo nome do Senhor e clamam e que estão dispostas a pagar um preço? Um preço de ser chamados daquele que, como a irmã falou, daqueles que são reconhecidos por serem cristãos, nos seus valores, nas suas práticas. E o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa em 1 Timóteo, que ele fala, perdão, não lembro agora o versículo, mas eu vou citar ele que eu lembro o que está escrito. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito. E o que ele estava se referindo? Ele estava se referindo sobre a sua fé, sobre a sua salvação, porque ele vai dizer lá em Filipenses que eu combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. É justamente sobre isso que nós precisamos refletir nesses dias, como nós temos guardado a nossa fé. E a Bíblia nos dá muitos exemplos, eu não tenho aqui a intenção de te ensinar nada sobre a sua vida prática, mas trazer um alerta para nós, como nós podemos guardar a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, observando conforme o que a palavra diz. A Bíblia fala sobre a questão daquilo que nós falamos, da forma que falamos, os valores que nós transmitimos ao falar. E não necessariamente falamos palavra torpe, mas quando nós falamos sem fé. Eu estava lá em Manaus, nas últimas férias, com minha esposa de lá, o primo dela terminou a cama, o médico deu algumas semanas para ele falecer, infelizmente já foi. E aí minha sogra me chamou para fazer a visita e eu, como presbítero, tinha que orar por ele. Orar e ungir. Uma pessoa que, pelos médicos, estava determinada à morte. O câncer estava muito avançado. A medicina realmente apontou que ele tinha tudo para morrer. Humanamente falando, nós somos confrontados, porque a fé se choca com aquilo que o médico diz. O médico diz que vai morrer, Jesus diz que pode viver, porque tudo é possível ao que crê. Então eu, como crente, não posso orar desanimado, não posso orar sem fé. Eu tenho que orar, profetizar vitória, profetizar cura, determinar, porque eu creio que Deus pode fazer. Mas muitas vezes, porque
O nosso discurso tem que ser politicamente correto, a nossa fala tem que ser alinhada com o que está sendo o discurso, nós abandonamos, recuamos e vamos nos retraindo. E aí, a nossa fé vai só esmorecendo. Mas nessa noite, eu venho trazer uma palavra para você, tenha fé no seu coração. Persevere na oração, persevere com fé, porque assim como a causa dessas viúvas que nós lemos aqui em Lucas capítulo 18, ela teve a sua causa, embora o homem fosse iníquo, não temesse a Deus, não temesse ao homem, ela perseverou, ela insistiu. A nossa causa também será julgada, a nossa fé também será atendida, porque o Senhor é aquele que se inclina para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro da nossa casa, irmãos, enquanto eu meditava aqui, ecoava, como eu falei, esse versículo dentro do meu coração, era para um culto de família. E eu fiquei pensando como eu posso aplicar essa palavra num culto de família. Irmãos, como nós temos transmitido dentro do nosso lar a fé? Quais os princípios que nós temos colocado em prática a nossa fé? Eu tenho o hábito lá em casa de orar. Eu oro pelos meus filhos, eu oro com ele. Minha filha, ela já espera. Papai, vamos dormir? Vamos dormir. Tenho que orar e tenho que contar uma historinha para ela dormir. E aí, porque eu tenho que começar a pregar a Bíblia para ela, está com 6 anos, inclusive vamos orar por ela, peço a oração, que ela está doente, está com essa virose aí. Eu vou ensinando as histórias da Bíblia. E dentro das histórias da Bíblia, a gente tem sempre um aprendizado, uma lição, e a gente tem tentado trazer um valor, trazer um ensinamento. Porque a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Perdão, no caminho, né? No caminho que deve andar. Significa dizer que nós temos que andar com ela no caminho, e enquanto nós estamos andando no caminho com ela, ela vai aprendendo de quem? De nós que estamos praticando a obra de Deus, praticando a palavra de Deus, nós estamos exercendo a nossa fé. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, no trabalho, no ônibus, são os nossos amigos, eles esperam encontrar em nós também uma posição de fé, uma posição diferente. E qual tem sido a nossa posição? Muitas vezes nós queremos manifestar a fé só em casos extremos, mas no nosso cotidiano também precisamos manifestar a nossa fé. Na igreja que nós éramos, teve um caso que me chamou a atenção, e de vez em quando eu lembro dele. Nós éramos líderes jovens, e nós, todo culto de Santa Ceia, um departamento fazia o almoço da igreja. E a igreja era uma igreja que tinha uns 400 membros. E só que naquela manhã, dia 8 de agosto de 2004, foi muito tempo, né? Faz 21 anos isso. Estou ficando velho. Nesse dia, foi o almoço dos jovens. Nós fizemos 4 panelão de feijoada, arroz para todo lado, farofa, couve, bacias de laranja. E a igreja não estava nem na metade. E nós fomos arrumando o terraço, foi botando as cadeiras, as mesas e tal. Aí um jovenzinho chegou, filho de crente, diga-se de passagem, nascido e criado na igreja. Pergunta, olha, rapaz, a gente tem que ver o que a gente vai fazer com essa comida toda, né? Porque, não sei não, hein? Sabe quando você fala daquilo que você estava motivado, estava tão alegre de estar fazendo aquilo ali, meu coração estava feliz, e eu falei, rapaz, fica calmo, Deus proverá, acalma o teu coração. E continuei arrumando a cadeira, e aquilo ali, ó, nem me liguei mais. Eu vou dizer para os senhores que, no final de tudo, nós tivemos que fazer mais comida, porque a gente não tinha para comer, porque foi tudo embora. É uma coisa que parece simples. Simples. Mas nos exemplos, histórias da nossa vida, nós vamos ver que nas coisas simples nós podemos ver Deus agindo na nossa vida. Talvez você fique contando o dia do próximo pagamento, achando que as coisas em casa vão acabar. Calma. Acalma o seu coração. Deus tem provisão para a sua vida. Manifeste a sua fé diante de Deus, porque Deus traz o recurso. É Ele que levanta o recurso. Quem sabe o pastor Júlio pensou, vou pegar essa oficina, vou transformar numa igreja, esse prédio precisa de tanta coisa.
mas cada dia que passa a gente vê a obra crescendo, a obra andando, porque é uma obra de fé. E dentro da obra de fé nós não podemos olhar para trás, nós podemos só olhar para frente. Porque Deus é aquele que acrescenta o recurso, Deus é aquele que levanta a provisão, é aquele que abre portas onde não tem, o recurso vem, porque Deus ele faz dessa forma. E na nossa vida também não é diferente. O que pode faltar qualquer coisa na nossa vida, mas não pode faltar a fé. Porque a fé é o único mecanismo que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que é necessário que todo aquele que crê em Deus, né, que professa o seu nome, creia, primeiramente, que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Não temos como ter um relacionamento com Deus sem fé, porque é um relacionamento transcendente. Não está no mundo real, físico. Eu preciso acreditar firmemente que Ele existe e que Ele está entre nós nessa noite. Eu não vejo, eu não posso segurar, mas eu sei que Ele está aqui nessa noite. Como disse o Nércio na sua loucura, diz não há Deus. Ele diz que não há Deus. Mas também porque a ciência não prova que há Deus, porque a ciência ela vai dizer que tudo só se pode provar pelo método científico, pela experimentação. É exato? O que eu posso comprovar que esse copo é físico, ele está aqui, está cheio d'água, eu posso comprovar isso. E o Nércio vai dizer, não é Deus. Mas a ciência também diz que há o amor. O amor existe. E alguém pode segurar o amor, que é abstrato? Alguém já viu um depósito de amor? Não. Mas o amor existe. Da mesma forma, Deus, Ele existe. Não podemos segurar, não podemos palpá-lo, mas Ele existe. E se manifesta nas nossas vidas, trazendo graça, trazendo unção, trazendo cura, trazendo provisão na nossa vida. E é essa graça, esta unção que Deus derrama na nossa vida e quer fazer mais através de nós. Que nessa noite nós possamos conservar esta fé que nos move a caminhar, que nos move a perseverar na presença do Senhor. E Ele vai nos levar além. Vai nos levar além. E a pergunta fica, uma pergunta retórica fica, quando o Filho do Homem vier, né, contudo, Ele achará fé na terra? Irmãos, é uma pergunta que é difícil, porque muitas vezes nós mesmos somos confrontados. E Jesus ele responde certas palavras que, às vezes, eu já me peguei assim, Senhor, olhando para trás, eu vejo, às vezes, colegas que tomaram outros caminhos, né? Felizmente, não foram para o crime, não foram para a criminalidade, viveram uma vida perversa, até são homens de bens, dedicaram-se aos estudos, hoje estão numa condição financeira melhor, desfrutam de coisas melhores talvez que eu, mas eles não têm a salvação, não têm Deus na sua vida. E às vezes a gente olha para trás e fica pensando, poxa, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. Irmãos, não há nada que se compare à presença do Senhor. Não há nada que se compare à presença de Deus na nossa vida. A paz que nós temos, o dinheiro não compra. A felicidade que nós temos não está apegada a coisas materiais, porque as coisas materiais, elas se vão. O carro você tira zero hoje da concessionária, amanhã ele já é um seminovo, e se bater ele é usado. 2 anos depois ninguém quer mais. Vão te pagar lá embaixo. A verdade é essa, porque ela passa. A vaidade passa, a beleza fica para trás no tempo, as coisas vão se perdendo, mas a alegria, a graça do Senhor na nossa vida, ela permanece, porque ela nos completa, ela nos traz completude da nossa alma. E ela nos impulsiona a ir além daquilo que ouvimos, daquilo que pensamos. Por isso, nessa noite, o que eu quero trazer é: vamos perseverar na nossa fé. Vamos perseverar na oração, porque a oração é reflexo da nossa fé. Quando nós cremos, nós clamamos, porque sem fé não temos como orar, não temos como acessar a Deus orando sem fé. Não, temos que orar com fé, insistentemente, porque o texto que nós lemos vai dizer que ainda que seja um homem iníquo, ele vai atender a oração, vai atender a súplica desta mulher, o juiz iníquo. Muito mais Deus,
que irá nos atender e o fará, como diz o texto, com velocidade. Ele vai fazer, que diz, depressa. Deus tem pressa em abençoar a nossa vida. Deus tem pressa em mudar a nossa história. Talvez você esteja perseverando na presença do Senhor e ainda não tenha recebido aquilo que você tem pedido, mas continue, persevere, não desista, porque a sua oração será atendida. No livro de Lucas, desse que nós estamos lendo, lá no versículo do capítulo 1, vai contar uma história muito interessante de um casal de idosos chamado Isabel e Zacarias. Você já deve ter escutado algumas mensagens sobre esse texto, ou quem sabe já leu. Vai falar que eles eram avançados em idade. Zacarias era sacerdote. E no dia que ele foi oferecer o incenso, o anjo apareceu diante dele e fala: Zacarias, não tema, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. Ora, Isabel era estéril. Eles eram avançados em idade. Ninguém se casa velho. Normalmente a cultura se casava jovem e esperou a vida inteira um milagre de Deus, a resposta de Deus. E quando Deus fala aqui, o anjo Gabriel fala a Zacarias, a sua oração foi ouvida, nos dá a entender que ele continuava orando, ainda que o tempo se passasse. A nossa oração não se perde, aquilo que você colocou na presença do Senhor não é esquecida. Deus não escolhe a oração de quem Ele vai receber, mas toda oração que chega a Ele com fé, ela é acolhida. E a seu tempo virá a resposta. Na vida de Isabel e Zacarias, eles eram avançados em idade, mas o presente que eles ganham é um presente maravilhoso, é um presente chamado João, aquele que vai ser conhecido como João Batista, que o seu nome significa graça, um favor imerecido. Talvez nossa vida também seja assim, nós estejamos clamando por algo que realmente nós não merecemos, mas o Senhor é aquele que vai ouvir a nossa oração e no tempo dele vai atender a nossa súplica. Não desista, não esmoreça na sua fé, na sua oração, persevere, porque Deus é aquele que vai atender a nossa vida. O anjo se apresenta a ele e fala: por esses dias, eu não sei com o que você está esperando, mas eu quero tomar posse com você nessa noite. Eu creio que nesses dias orações serão ouvidas e milagres acontecerão na nossa história. Sinais de Deus em nosso favor, da resposta daquilo que Deus tem para fazer na nossa jornada, na nossa vida, na nossa caminhada. Persevere, a sua oração será ouvida. Será ouvida. Nada poderá nos apartar de Deus. Persevere, ore com fé, guarde a sua fé. Guarde o temor na casa de Deus e ore com fé. Porque esse ambiente, como ouvi nesses dias, uma palavra que dizia, este ambiente é um ambiente especial, irmãos. Porque foi de repente, num ambiente como esse, com um ambiente de adoração a Deus, que Zacarias viu o anjo. Em um ambiente como esse, Jesus entrou pela porta da sinagoga e estava lá um homem da mão mirrada e Jesus falou para ele: estende a sua mão. E ele foi tocado. Eu creio que nesses dias Deus irá fazer milagres gloriosos na nossa vida. Essa igreja tem algo especial, que é a presença do Senhor. O Senhor se manifesta aqui, mas quando nós abrimos nosso coração, nós podemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E eu quero finalizar dizendo que assim como esta mulher teve a sua queixa, ela teve a sua causa julgada, nós também teremos a nossa causa julgada, não por um juiz injusto, mas por aquele que é o justo juiz, por aquele que muda a nossa história, por aquele que ouve, ele sabe da nossa causa e é aquele que dá a sentença. Ainda que se levantem contra nós, ainda que façam contra a nossa vida, nós temos um justo juiz que intercede por nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a sua vida ser transformada pelo poder e autoridade do nome de Jesus e que você possa colher os frutos daquilo que você tem lançado na presença de Deus,
porque o Senhor é aquele que é o justo juiz, que julga a sua causa e que traz resposta à sua oração. Receba esta palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém.